Aqui em Daniel, nesse segundo capítulo, nós temos a história do sonho de Nabucodonosor com essa estátua assustadora. Por isso eu gosto de dar esse título desse estudo. A história é bem conhecida. O rei Nabucodonosor teve um sonho, se esqueceu do sonho, e a Bíblia começa, no capítulo 2, a dar para nós detalhes, e veremos hoje as aplicações desse texto que nós poderemos fazer para a nossa vida. Leia comigo então Daniel capítulo 2, versos 1 e 2. O texto diz assim: no segundo ano do seu reinado, ou do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Bom, o rei teve um sonho, se esqueceu do sonho e ficou terrivelmente perturbado. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui alguma vez já tiveram um sonho e se esqueceram do que haviam sonhado? Deixa eu ver. Eu acho que quase todos, né? E você ficou muito preocupado com isso? Isso tirou o seu sono? Mas por que é que o rei estava tão perturbado com esse sonho? Nós temos que entender um pouquinho dessa cultura babilônica, que era bem diferente da nossa. Na cultura babilônica, eles acreditavam na existência de vários deuses. Os babilônicos eram politeístas. E eles acreditavam em duas categorias de deuses: os deuses principais ou superiores e deuses inferiores. Na visão deles, esses deuses se relacionavam com eles e se comunicavam através de sonhos. E ter um sonho e não se lembrar do sonho era um indício de que o seu Deus pessoal não estava satisfeito com você. No caso de uma pessoa, poderia significar problemas de saúde, separação na família, problemas financeiros. No caso do rei, podia significar a perda do trono. É por isso que ele estava tão preocupado. E diz o texto que ele mandou chamar então os conselheiros, os magos, encantadores, astrólogos, caldeus, e esse grupo veio e se apresentou diante do rei. Agora, eles tentavam, ou pelo menos diziam, saber interpretar sonhos e saber o futuro, mas isso não é verdade, porque o profeta Isaías declara de que nenhum mortal sabe o futuro, a não ser Deus. E eles tinham certas práticas místicas, como, por exemplo, pegar um animal, parti-lo ao meio e olhar para as vísceras do animal e tentar ver ali algum evento futuro. Eles misturavam a água com óleo, esperando se formar algum objeto, alguma imagem, para trazer alguma luz sobre algum tema. Eles olhavam para o movimento das estrelas e esperavam que através desses movimentos eles soubessem o que aconteceria. Mas isso tudo não passa de uma falsidade. Ninguém pode descobrir o futuro, a não ser aquilo que já está revelado na palavra. É como Nostradamus. Eu comprei recente o livro de Nostradamus para ler, as profecias de Nostradamus, e ele diz assim: o rei do norte virá contra o rei do sul, e nessa batalha haverá uma grande mortandade. De que ele está falando? Qualquer guerra vai ter morte. Qualquer guerra pode ser norte e sul. Então são profecias generalistas, e quando alguma parece dar certo, isso vai para a mídia com uma força tremenda. Bom, esse tipo de profecia eu também sei fazer. Você quer ver uma coisa? Olha, eu vou profetizar agora, viu? Nessa noite aqui tem uma mãe muito preocupada com um filho. Onde está você? Acertei, tá vendo? Eu também sei profetizar, assim eu sei. É isso que esse povo fazia. Só que quando eles chegaram na presença do rei, o rei disse assim: não, eu esqueci o sonho. Eu quero que vocês me digam o que é que eu sonhei. E qualquer coisa que eles inventassem, o rei logo saberia ser mentira. Então eles disseram para o rei: olha, a coisa que o rei está exigindo é muito difícil, e não há ninguém que possa revelar, senão os deuses. Verso 11. Mas estes não moram com os homens,
Então não dá para saber. Foi esta forma que eles encontraram para escapar. Mas o rei, percebendo que eles os estavam enganando, o que ele fez então? Ele baixou um decreto. Diz o verso 12 e 13, que esse decreto deveriam ser mortos todos os sábios da Babilônia. E então saiu o decreto para que todos fossem mortos. E esse decreto envolvia quem? Envolvia Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque a esta altura eles já eram sábios no reino. E quando Daniel foi preso pelos soldados, e ele perguntou, por que é que estão me prendendo? É por causa do sonho do rei, que vocês não souberam interpretar. E Daniel disse, mas que sonho? Eu não estou sabendo de nada. Agora, por que é que Daniel não sabia de nada nesse momento? Por que é que quando os magos foram na presença do rei, Daniel não lá estava? Porque eles não gostavam de Daniel. Em todo o livro de Daniel, você vai perceber que havia um forte preconceito destes magos com relação aos judeus. E por que havia esse preconceito? Porque os magos não aceitavam que um escravo judeu tivesse o mesmo status social que eles. Eles não concordavam que Daniel e seus amigos fossem sábios na corte, sendo eles escravos. Então, quando compareceram na presença do rei, eles não chamaram Daniel, mas quando saiu o decreto, Daniel foi preso. E quando Daniel então descobriu que a sentença era a morte, ele compareceu mais uma vez na presença do rei, e ele pediu tempo ao rei, e ele disse que buscaria a resposta. E o que fez Daniel quando saiu da presença do rei? Ele chamou seus amigos e foi fazer o quê? Foi orar. Sabe que esse capítulo tem várias lições. Uma das mais preciosas é esta aqui. Quando as coisas ficarem difíceis, você tem que se valer da oração. E muitos problemas nossos não são solucionados. Muitas aflições não são evitadas, porque nós não confiamos na oração. Ellen G. White tem um texto que ela diz que a oração é a chave nas mãos da fé que abre os celeiros celestiais de onde estão depositados as ricas e abundantes provisões de Deus. Amigos, você acredita que a oração tem esse poder? O problema é que a gente quer resolver as coisas sozinho e não confia na direção de Deus. Não confia para Ele, principalmente aquilo que foge o seu controle. Daniel entendia isso, e ele não tinha o que fazer, e ele foi buscar a Deus, e olha o que diz o verso 19, Daniel 2,19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel fez o quê? Ele bendisse ao Deus do céu, e ele voltou para o rei e disse, olha rei, os magos não souberam dizer, os deuses não podem, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E o Deus que eu sirvo fez saber ao Senhor o que há de ser nos últimos dias. Você sonhou com uma grande e terrível estátua. E quando ele disse isso, na mesma hora, o rei disse, é verdade, Daniel, agora eu estou lembrando, foi isso que eu vi no sonho, uma estátua. Sim, e a estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro. E o rei, nesse momento, já estava com a boca aberta, surpreso com tanta revelação. E o rei disse, é verdade, Daniel, agora eu estou lembrando. Era esta a estátua, estes eram os metais. Sim, e enquanto você olhava essa estátua, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos, acertou os pés da estátua, esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, mas a pedra cresceu e tomou conta de toda a terra. O rei estava impressionado. Tanto é que no final do capítulo ele vai dizer assim, olha, o Deus de Daniel é o Deus revelador de mistérios. Esse é o título que ele dá para o Deus de Daniel, o Deus que revela mistérios. E o rei perguntou para ele, mas o que é que significa tudo isso? Ele disse, esse é o sonho. Agora eu vou dizer para você, rei, o que significa o sonho.
E ele começou dizendo: tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Babilônia, o teu reino, está representado pela cabeça de ouro dessa estátua. Depois de ti virá um reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Depois virá um terceiro reino de bronze, e finalmente um quarto reino vai dominar sobre a terra. Agora, nos dias destes reis, o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais terá fim. Então, neste sonho e nesta revelação, foram descritas ou foram descritos os impérios que passariam a dominar o mundo após Babilônia. Quando vamos para o capítulo 7 de Daniel, você encontra ali 4 animais no capítulo 7. Um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um quarto animal que é chamado terrível e espantoso. Esses 4 animais do capítulo 7 estão em paralelo com os 4 metais da estátua. E eles representam, respectivamente, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, os impérios que dominaram o mundo a partir de Nabucodonosor. Agora vamos olhar para a história e percebemos os detalhes da profecia alusivas a este sonho. Babilônia vai dominar o mundo do ano 605, ano em que os judeus foram escravizados por Nabucodonosor e os príncipes foram levados para a Babilônia. Entre estes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E ele foi levado como escravo para a Babilônia e começou o domínio desse império. E Babilônia dominou o mundo até o ano 539 a.C. Durante esse período, Nabucodonosor construiu o jardim suspenso da Babilônia, escravizou o povo de Deus e fez prosperar essa grande nação. No capítulo 7, Babilônia é representada por um leão alado. Agora é dito que este leão teria suas asas arrancadas e ele seria posto em pé como um homem. De que a profecia está falando? Ela está falando de um tempo em que Nabucodonosor seria arrancado do trono. E isso aconteceu porque por 7 anos ele perdeu o juízo e ele viveu com os jumentos monteses. Ele comeu capim como os animais. E assim ele viveu 7 anos. Interessante que durante esses 7 anos, quem é que ficou no comando do grande império da Babilônia? Certamente Daniel, porque era um homem de confiança. E por que é que ninguém usurpou o trono de Nabucodonosor? Por um motivo simples. Ao olhar para o rei, pastando como um animal, eles pensavam: quem é que vai ousar sentar no trono no lugar dele? O mesmo Deus que fez isso com ele, fará com quem sentar, fará pior com quem tentar sentar no lugar dele. Porque esse Deus disse que daqui a 7 anos, ele volta para o trono. Alguns chamam essa doença de boantropia, ou zoantropia, ou licantropia, um comportamento de lobo, de boi. Não importa. O certo é que por 7 anos, ele viveu como um animal. Terminados os 7 anos, ele recobrou a consciência, e ele voltou ao trono, e aí ele se converte. E o capítulo 4 de Daniel é a história de uma linda conversão e o testemunho desse rei. Mas ele reinou 43 anos em Babilônia. Depois ele morre, e vieram os sucessores. Mas como caiu a grande Babilônia? Vá para Daniel capítulo 5. Agora nós estamos no ano 539 a.C. E Daniel capítulo 5, verso 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Quem é Belsazar? Neto de Nabucodonosor, filho da filha de Nabucodonosor. Esta filha, Heródoto, o pai da história, chama de Nitócris. Nome bonito, né? Põe na sua filha quando ela nascer. Nitócris. E esta mulher possuía as habilidades do pai.
Era uma mulher visionária. Vale a pena um dia escrever um livro sobre essa mulher. Nitocris era a mãe do rei. E ele agora deu uma festa. Foi uma rave, né? E ali, enquanto estavam todos na rave, 1000 convidados, esse rei cometeu 3 pecados graves. Primeiro deles, ele bebeu vinho na presença dos 1000. E beber vinho, beber bebida alcoólica é pecado. Segundo pecado, enquanto ele estava bebendo, eu acho que é o verso 2 que vai dizer isso, ele mandou trazer os utensílios que Nabucodonosor tirara do templo dos judeus que estava em Jerusalém. Que utensílios eram estes? Se você for para o último capítulo, ou para o primeiro capítulo do livro de Esdras, lá vai dizer que foram milhares de utensílios que Nabucodonosor roubou do templo. Eram taças de ouro, prata e outros utensílios. E sabe o que fez esse rei? Ele mandou vir as taças de ouro e prata que os judeus usavam para os seus rituais de purificação, os serviços no templo, e eles começaram a beber vinho nos vasos sagrados. Ele profanou aquilo que nem Nabucodonosor quisera mexer, porque quando ele trouxe de Jerusalém, ele colocou tudo na casa do seu deus Marduk, lá em Esagila, mas ele não mexeu nisso. Agora o filho dele, ou melhor, o neto dele, vai mexer e começa a beber vinho nos vasos sagrados. Esse foi o seu segundo pecado. Terceiro pecado, olha o verso 4 do capítulo 5. O verso 4 diz assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de quê? Deuses de quê? Ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Com exceção da madeira, todos os deuses ou os elementos desses deuses estavam presentes aonde? Na estátua. Ou seja, esta rave era uma ofensa, era um desacreditamento do sonho do capítulo 2. Em outras palavras, aquilo que o rei Nabucodonosor sonhou, de fato nunca vai acontecer. E é por isso que nós vamos louvar aqui os nossos deuses, dos mesmos metais da estátua. Mas enquanto eles estavam ali bebendo, louvando a esses deuses, profanando os vasos sagrados, o que aconteceu? Apareceu ali uma mão misteriosa e escreveu na parede 4 expressões: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Quando esta mão apareceu escrevendo na parede do palácio, o rei teve tanto medo, diz a Bíblia, que um joelho batia no outro, de tanto que ele tremia. E ele mandou chamar mais uma vez aquele bando de incompetentes, e aí vieram os magos, encantadores, astrólogos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei disse: olha, uma mão apareceu aí e escreveu essa coisa, o que é isso aí? E eles leram e não entenderam nada, e disseram: nós também não sabemos. E o desespero do rei foi maior. Aí essa Nitocris entrou em cena, e ela disse assim para o filho dela: olha, nos dias do teu pai havia aqui um homem que possuía o espírito dos deuses. Se você o chamar, ele saberá o que está escrito aí. Foram buscar quem? Daniel, que neste ano já estava com quase 90 anos de idade. Daniel veio, leu o que estava escrito na parede, voltou-se para o rei Belsazar e disse para ele assim: você é um cabeça dura mesmo, né? Você não aprende nada com a história. Você deveria ter aprendido com a história, você não aprendeu nada. Você está lembrado que o seu avô Nabucodonosor teve um sonho com 4 metais e foi dito a ele que um dia a Babilônia passaria? Você não sabia dessa história? Mas ao invés de buscar servir esse Deus, você está servindo os seus deuses e blasfemando do sonho. Você não sabe que o seu avô fez uma estátua toda de ouro e colocou lá na planície de Dura para que todos adorassem a imagem? Os meus amigos não adoraram. O que fez o seu avô com eles? Lançou na fornalha. E o que aconteceu? Deus os libertou miraculosamente. Você não conhecia essa história? Você não sabe que finalmente o seu avô se converteu
se tornou um servo do Deus Altíssimo e até escreveu um capítulo do meu livro, capítulo 4, essa história que ele registrou para a posteridade. Você não sabia disso? Mas nem assim você aprendeu, né? Pois bem, sabe o que está escrito aí? Deus perdeu a paciência com você. O teu reino será tirado de ti, porque você foi pesado na balança e achado em falta. O teu reino será dividido, e ele agora será dado aos medos e aos persas. Agora olha para o penúltimo capítulo, versículo do capítulo 5. Daniel 5:30. Naquela mesma noite foi morto quem? Belsazar, rei dos caldeus. O que aconteceu, amigos? O cilindro de Ciro, que é um achado da arqueologia. Esse cilindro está hoje no Museu Britânico em Londres. Ele foi escrito por ordem de Ciro. E esse cilindro conta que na noite de 13 de outubro de 539, Ciro desviou as águas do rio Eufrates que cortava a Babilônia e entrou marchando pelo leito do rio. Heródoto, o pai da história, que escreveu 2 volumes a quem deu o nome de História, os quais deu o nome de História, daí vem a palavra História. Ele diz que os soldados de Ciro entraram marchando pelo leito do rio com a água batendo na altura das coxas dos soldados. E todos os portões que davam acesso à cidade, que deveriam estar trancados, estavam todos escancarados. E quando o rei deu esta rave, e estava comemorando com 1000 pessoas, foi aí que caiu a grande Babilônia. Assim, Daniel testemunhou a passagem da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. Saímos de Babilônia e chegamos na Medo-Persa. Ciro foi o grande nome, e a Medo-Pérsia dominou o mundo até o ano 331. No capítulo 7, a Medo-Pérsia está representada por um urso, que se levanta de um lado e tem 3 costelas na boca. O que significa esse levantar-se de um lado por último? Porque quando cai Babilônia e a Medo-Pérsia vai para o poder, não é Ciro quem vai para o trono, é Dario, como diz aqui Daniel 5:31. Dario se assenta no trono com 62 anos de idade. Depois Dario morre, aí vem Ciro. É por isso que ele se levanta de um lado por último. O grande nome era Ciro, e ele sentou-se no trono depois de Dario. E as 3 costelas na boca significam as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia para tomar o controle mundial. Justamente, Lídia, no ano 547, depois Babilônia, que é a história que nós estamos vendo, e o Egito, no ano 526. Então chegou a Grécia. No ano 331, a Grécia vence a Medo-Pérsia e vai dominar o mundo até o ano 168. No capítulo 7, a Grécia é representada por um leopardo, e ele tem 4 cabeças e 4 asas. O leopardo já é um animal veloz, mas as 4 asas o tornam ainda mais veloz, e significa a velocidade com que Alexandre o Grande domina o mundo. Em apenas 14 anos, depois da morte de Filipe, seu pai, Alexandre se assenta no trono da Grécia e vai dominar o mundo. Ele unifica o Império Greco-Macedônio e em 14 anos ele torna senhor de todas as terras. E ainda jovem, ele vai cunhar aquela famosa frase: não existem mais reinos a serem conquistados. O mundo se rendeu aos gregos. E com 33 anos apenas, ele morre. Quando ele morre, os generais começam a brigar pelo poder. E finalmente sobrarão 4 generais. E essas 4 cabeças do leopardo, segundo o próprio Isaac Newton, que escreveu um comentário sobre Daniel e Apocalipse, as 4 cabeças representam os generais Ptolomeu, Cassandro, Licímaco e Seleuco. Você sabe que apenas 2 dos generais fizeram dinastia: Ptolomeu com os Ptolomeus e Seleuco com os Seleucidas. Os outros 2 desapareceram. E aí nós temos então, depois desses 2 poderes,
No capítulo 11 de Daniel, eles se apresentarão como rei do norte e rei do sul. Chegamos então ao ano 168. Com a morte de Alexandre, o Império Grego se enfraqueceu, os generais então batalharam entre si, sobraram 4, depois ficaram 2, e então a Roma chegou no ano 168, e na batalha de Pídima, Roma tornou-se senhora do mundo. E Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição de Roma. No capítulo 7, Roma é representada por um animal terrível e espantoso, que possui 10 chifres. Os 10 chifres desse quarto animal estão em paralelo com os 10 artelhos dos pés da estátua. Os 10 dedos da estátua e os 10 chifres do quarto animal representam a mesma coisa. E mais uma vez vamos apelar para Isaac Newton. Isaac Newton diz no seu livro, Profecia sobre Daniel e Apocalipse, que esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras que vão minar a autoridade do Império Romano. Com uma pequena divergência das últimas 3 tribos, os historiadores mais recentes concordam com a visão de Isaac Newton e todos falam de 10 tribos bárbaras. Existe um historiador britânico chamado Edward Gibbon. Ele escreveu esta obra em 2 volumes, A História do Declínio e Queda do Império Romano. E dos capítulos 26 até o 36, Edward Gibbon conta a história de como essas tribos bárbaras foram invadindo a Itália e minando a autoridade do imperador, até que no ano 476 de nossa era, eles tiram Rômulo Augusto do poder, que vai ser assassinado 2 anos depois. Assim, Roma perde o seu poder para as tribos bárbaras em 476. 3 das tribos são destruídas pelo papado e 7 sobrarão. As 7 que sobram organizarão as primeiras nações europeias, ou seja, Alemanha, França, Suíça, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Então, a Europa moderna, ela se remonta às tribos bárbaras que invadiram a Itália a partir do 4º século. Agora, nós estamos vivendo nos dias da moderna Europa. Não são mais apenas 7 países. Outros países surgiram ao longo da história. Mas o que é que a profecia diz que aconteceria nos dias da moderna Europa? O último texto, Daniel 2, 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo vai subsistir por quanto tempo? Para sempre. Irmãos, de que reino Daniel está falando? Do eterno reino de Cristo. Cristo é a pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e destrói toda a estátua. Este reino que vai ser estabelecido nos dias das modernas nações europeias é o reino de Cristo. Logo, nós estamos caminhando para o desfecho da história. E segundo o livro de Daniel, é nos dias da moderna Europa que Cristo virá para estabelecer o seu reino, que será um reino eterno. É por isso que nós nos chamamos adventistas, porque nós cremos no advento. A grande esperança dessa igreja repousa na volta de Jesus. Agora, irmãos, quanto você anseia pela volta de Cristo? Você está ansioso para que Ele volte logo? Você está fazendo o preparo necessário para recebê-lo em glória e majestade? Os teus olhos estão voltados para esse acontecimento? Jesus tem que voltar, porque as pessoas estão desesperadas, sem esperança. As pessoas estão sendo dominadas pelo maligno para tirar a vida de inocentes.
Outro dia eu vi uma reportagem sobre o município mais pobre do Brasil. Está no Maranhão. E enquanto a repórter entrevistava uma mãe, 2 crianças choravam na casa. E ela perguntou assim para a mãe: por que elas estão chorando? A mãe disse: por fome. O que elas comeram hoje? Nada. E o que você tem para dar? Não tenho nada. E num país com tanta riqueza igual ao Brasil, tem pessoas morrendo de fome. Porque Jesus tem que voltar, porque se Ele não voltar logo, nós vamos ter que sepultar as pessoas que nós amamos. Há uns 20 dias eu estive em Vitória, no Espírito Santo. Eu fui participar de um aniversário de uma sobrinha minha. E quando eu me despedi de minha mãe com um beijo, o carro saiu, eu olhei para trás, minha mãe, e eu pensei, minha mãe já está com 81 anos de idade. Será que esse foi o último beijo? Jesus tem que voltar por tudo isso. Mas a pergunta principal nessa noite é: quanto você anseia pela volta de Cristo?